Shalom, a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Yahuwah, seja com cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, em nome do seu ungido Filho, do nosso Redentor e Salvador, da sua promessa, Yahushua. Assim seja. Irmãos, como de costume, nós sempre trazemos aqui o estudo, bíblico. Sempre meditamos na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje nós iremos tratar da palavra do nosso Deus Altíssimo, Yahuwah, novamente. Só que de uma forma diferente. Eu irei compartilhar com vocês, como de costume também, o entendimento que o Pai tem me dado, com muita humildade, com muita sinceridade, com muita verdade. Ok? Eu gostaria que todos os irmãos sinceros, verdadeiros, que têm verdadeiramente fome e sede de justiça, que todo irmão retenha, examine o que será dito, retenha o que for bom e principalmente busquem por conta própria o entendimento. Examinem tudo que será falado aqui, anote, busque as passagens, examine, ore ao Pai, ore, peça a Ele sabedoria divina, discernimento espiritual, entendimento da palavra dele, ok? E o Pai, ele atende a todo coração sincero e humilde, viu? Então, a gente não faz vídeo aqui para religiosos, para incrédulo, não. A gente faz... Que susto! Nossos amigos. Então, a gente faz vídeos aqui para verdadeiros crentes, para aqueles que creem no Criador dos céus e da terra. Aleluia! Então, irmãos, outra coisa, antes de dar início, nosso tempo está muito curto. Você, irmão ou irmã que está assistindo esse vídeo, deve estar ciente, deve estar percebendo a censura na internet, nas redes sociais. Muitas pessoas que estão tentando compartilhar o seu entendimento, o conhecimento que o Pai tem concedido, está tendo muita dificuldade para usar determinadas palavras, porque estão sendo censuradas por este sistema, por essa tirania. Então, assim, nossos dias na internet estão contados, ok? Já está havendo um grande complô contra aqueles que lutam por justiça, que querem viver simplesmente a verdade e nada além da verdade. Pessoas instruídas, pessoas que buscam o conhecimento da palavra de Yahuwah, de Papai do Céu. Pessoas que buscam o conhecimento lógico das coisas. Ou seja, pessoas que estão com a sua sã consciência em plenas condições, que estão saudáveis. E essas pessoas, elas são bem instruídas e por isso mesmo elas não estão aceitando toda essa tirania, essa opressão por parte do sistema mundial da serpente. Dito isso, gostaria de convidar todos vocês que para a rede social, uma das poucas que a censura ainda já chegou, mas não tão agressiva como já chegou em outras. Eu estou falando do Telegram. Nós temos uma página lá, eu sempre posto aqui o link da página nos vídeos, na descrição do vídeo. O título da página é Povo de Yah, então é uma página dedicada ao povo de Yah, aos hebreus israelitas, ao povo do Criador dos céus e da terra, ao remanescente de Arushurum, Israel. E lá, irmãos, a gente tem compartilhado muitos documentos, muitos arquivos, muitas fontes de pesquisa,
tudo alinhado com a palavra de Yahuwah, porque a palavra do Pai, que é o nosso Mashiach e Yahushua, é Ele que nos guia. Ele é o nosso único mestre, o nosso único guia, o nosso único bom pastor, ok? Ele é o nosso governador, o nosso rei, ninguém mais, somente a Ele. E damos satisfação, e somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, que é o Criador dos céus e da terra, Yahuwah, e a sua palavra que se fez carne, Yahushua. Assim seja, aleluia, por toda a eternidade louvemos a Yah. Irmãos, então vamos lá, eu vou começar do começo, do princípio, para a gente começar a entender de fato qual é a nossa missão aqui, irmãos, o porquê a gente está aqui neste mundo tão corrupto, mentiroso, violento, hipócrita, falso, de gente egoísta, soberba, vaidosa, ok? Orgulhosa, enfim. Por que tudo isso, né? Vamos entender. Irmãos, tudo começa, o Pai cria todas as coisas e no sexto dia Ele cria a sua criação amada, que é Adão, o homem, e de sua costela Ele cria a sua companheira, a mulher ajudadora. Então, esses dois, esse é o princípio, né, da humanidade. Eles são os nossos pais, ok? E o Pai dos céus, Yahuwah, Ele criou todas as coisas e nós somos a criação amada. Então tudo foi criado para nós. E o que é que acontece? O propósito sempre foi o seguinte, porque o Pai, Yahuwah, o Criador dos céus e da terra, Ele é Espírito, Ele é eterno. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de toda a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano. E Ele é a própria vida. E então, assim, o que Ele criou é eterno. Então, a gente, no jardim, nós éramos puros, inocentes. Nós vivíamos só com o conhecimento do bem, do amor, de tudo que é maravilhoso. Com todos os frutos do Espírito do Pai, né? Da consciência do Pai, de toda essa criação, que é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, que é a gratidão por tudo, né? A bondade, a longanimidade, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão, né, irmãos? Então, assim, tudo de maravilhoso. E nós tínhamos tudo o que necessitávamos, como ainda temos, né? Porque a terra de papai está intacta, a terra, ok? Então, o que é que acontece? Veja só, no jardim, quem cuidava de nós e sempre esteve conosco e que nos regia, né? E que na verdade nós viemos existir por sua causa, que é a própria palavra de Yahuwah, do Criador. Então a palavra do nosso Pai que cuidava de nós, que nos guiava, que nos orientava, né? E no jardim foi nos dado uma ordem, ok? Perdão, para não comermos do fruto da árvore que estava no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Então a gente já conhece essa história, né? O inimigo, ele usou a serpente para fazer a cabeça de Eva
Enfim, Eva deu ouvidos à serpente. Olha o perigo de você dar ouvido, né, a conhecimentos ocultos, conhecimentos esotéricos, cabalísticos, ok? Que provém da onde? Provém da serpente. Ela é astuta. Perceba que ela chega em Eva como se ela chega oferecendo ajuda, né? E ela chega usurpando da própria palavra de Yahweh. A palavra falou uma coisa, ela usa dessa palavra, só que ela usurpa, ela modifica alguns pontos. E Eva dando ouvido, Eva olha para a árvore, e aí o que é que acontece? Entra em Eva o quê? O desejo. Você vê que nas Sagradas Escrituras descreve lá claramente que o fruto da árvore ficou saboroso, né? Suculento, que a árvore ficou muito bela, e Eva ficou deslumbrada com aquilo ali. O desejo entrou nela, né? A curiosidade, ela esqueceu, né, da palavra. Você vê que quando ela deu ouvido à serpente, ela esquece da palavra, ok? E ela vai e faz aquilo ali e comete aquele pecado, transgressão, que é desobedeceu, desobediência, ela desobedeceu a palavra. E ela era inocente, então acreditou, e levada por aquele instinto, aquele desejo, Adão por amá-la, por ter recebido, né, do pai, também por sua inocência e também por ter não dado ouvido à palavra, foi ouvir a mulher e cedeu também, comeu, enfim, e a humanidade então caiu, foi expulsa do jardim. E aí o que é que acontece? Expulsos do jardim, eles adquirem esse corpo perecível de carne, ok? E então perde toda a glória do jardim. Mas por que eu tô falando nisso? Uma coisa que é tão assim mastigada, né, por todos os canais de informação há décadas e séculos, apesar que nós sabemos que o sistema corrompeu todas as coisas. Afinal, como a própria palavra diz e como eu acabei de citar, o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o controle do maligno. Que mundo, Tiago? Mundo é sistema, mundo não é terra, a terra é de papai. Eu me refiro ao sistema. Então, o sistema mundial, ele é controlado pelo maligno, que é a antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás. E então quando Eva e Adão comem desse fruto, eles passam a habitar neste mundo caído. E quem rege esse mundo de morte, porque foi daí que entrou a morte, né, no mundo, é a serpente, é o diabo. Então o que é que acontece? Tudo isso ocorreu porque deu ouvido, né? Ok, tudo bem, caiu. Só que aí tem um lance que a gente precisa prestar muita atenção. Após essa queda, quando você lê lá as passagens de Adão e Eva e a extensão da história dos nossos pais, Adão e Eva, que está no primeiro livro de Adão e Eva e no segundo livro de Adão e Eva, são apócrifos, foram livros tirados do cânon bíblico pela Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então, a gente precisa examinar todas as evidências, como Paulo diz, o apóstolo Shaul diz nas cartas de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Examinai todas as evidências e retende o que é bom. Então a gente tem que ter ciência disso. A Igreja Católica Apostólica Romana, levantada por este império romano, pagão, greco-romano, pagão, né? Então eles roubaram a história dos verdadeiros
do verdadeiro povo de Yah, dos hebreus israelitas, e corromperam toda a lei, a Torá de Yahuwah, e enfim. E aí o que é que acontece? Eles ocultaram esses livros que hoje são chamados de apócrifos, ok? Como eu já tive a oportunidade de falar em algumas lives, inclusive a gente fez uma live ontem maravilhosa com o nosso irmão Maurício Zimmermann. Foi a live de ontem à noite, tá bem bacana. A gente, com toda humildade, a gente glorificou o nome do Eterno lá, honrou o nome do Eterno, do Pai Yahu e do seu Filho Yahushua, nosso Salvador. E irmãos, os apócrifos, eles têm a extensão bíblica, assim como tem muitas traduções também que tem traduções bíblicas que tem mais livros que 66, né? Tem traduções que tem mais que 66 livros. Inclusive tem livros que só consta nas Bíblias católicas. Eu estou falando do livro, por exemplo, de 1ª e 2ª Macabeus, que são livros fundamentais para compreendermos a história verdadeira, né? São peças fundamentais para encaixarmos nesse grande quebra-cabeças. E livros também como Eclesiásticos, livro da sabedoria, né? Enfim, então a gente tem que examinar tudo. E por que a gente tem que examinar, né? Porque dentro de todos os livros foram inseridos, por exemplo, tem apócrifos mesmo que são gnósticos, que são livros totalmente gnósticos, ou seja, conhecimentos ocultos, conhecimentos cabalísticos, e a gente tem que ter todo cuidado. Por isso que a gente tem que ter primeiro o entendimento da palavra, das Sagradas Escrituras, antes de a gente encarar esses livros, né? A gente tem que estar fundamentado na rocha, em Yahushua, para a gente não cair em tentação e não se desviar do caminho da verdade e da vida, tá ok? Então a gente tem que ter todo cuidado. Ok, então como eu ia dizendo, a extensão da história dos nossos pais, Adão e Eva, consta nesses livros. Primeiro, livro de Adão e Eva, e segundo, livro de Adão e Eva. Consta também no livro de Jachá, que é o livro do justo, né? Também fala um pouco lá desse início, desse princípio. E o que é que a gente encontra de bem peculiar, que é o foco desse vídeo aqui que eu quero trazer pra gente. Adão e Eva, no momento em que eles caem, eles, irmãos, eles se arrependem do fundo do coração deles por eles terem transgredido, por eles terem desobedecido a palavra de Yahu, por eles terem desobedecido, né, Yahushua. Então o que é que acontece? Eles passam a vida deles, né, o restante da vida deles, clamando ao Pai, fazendo oferendas, né? No caso, ofertas, sacrifícios ao Criador. É necessário que vocês meditem nos livros para vocês compreenderem essas coisas. Então, o que eu quero trazer aqui, o foco é o quê? É o arrependimento. É o arrependimento. Então, toda a palavra de Yahu, ela se resume, irmãos, no amor. Então, qual é o mandamento que o nosso Messias, Mashiach Yahushua, nos deu na nova aliança? Que consta lá nos evangelhos de Matitiahu, no livro de Mateus, no capítulo 22, do verso 34 ao 40, se eu não me engano. Consta lá, né? Que amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, né? Buscar mesmo, amar o Pai com toda a força, e amar o Pai, o Criador dos céus e da terra, Yahu, de todo o nosso entendimento, ok? Nossa consciência, razão, inteligência. E amar o nosso próximo, nosso semelhante, como a nós mesmos. Entende? Então a palavra toda, ela se resume nesses dois mandamentos. Tanto é que o Messias, ele fala: a esses dois mandamentos estão sujeitos a Torá, a lei, e os profetas. Então, você cumpre toda a palavra de Yahu com esses dois mandamentos. Se você ama o Pai com todo o seu coração, com todo o seu amor, com
todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então, quando você for fazer as coisas, você vai sempre colocar Ele em primeiro lugar. Você sempre vai orar, pedir a permissão dEle, a direção dEle. Quando você pecar, você vai correndo pedir desculpa, se humilhar aos pés dEle. Pai, me perdoa. E Ele, por ser Pai, Ele quer ver o quê? Ele quer ver todos os seus filhos, toda a sua criação, se respeitando, amando um ao outro, né? Cuidando um do outro, exortando, ensinando, aprendendo, enfim, caminhando em harmonia. Então, irmãos, a gente, neste momento em que a gente está vivendo, um momento tão crítico, quem está lá na página de A sabe do que eu estou falando, no Telegram, sabe do tempo que a gente está vivendo, é um tempo crítico. Então, irmão, a gente não tem mais tempo para perder perdendo tempo com quem não quer. Tomem cuidado, irmãos. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore ruim não pode dar fruto bom. Entende? Então, pelos frutos os conhecereis. Fruto quer dizer o que? Atitude, conduta, palavras. Então, se a pessoa está proferindo palavras de baixo escalão, se ela está desejando o mal do próximo, se ela está falando mal do próximo, ok? Lembrando que a palavra nos outorga e nos dá autoridade para julgarmos segundo a reta justiça da palavra, das Sagradas Escrituras, né? Então a gente tem autoridade, permissão de Yahushua, do nosso sumo sacerdote, para julgar segundo a reta palavra aqueles que estiverem de contra, que está pregando uma coisa que não é o que está escrito, tá entendendo? Então, irmãos, voltando ao entendimento, nós, entendendo isso, a gente precisa entender que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, do fundo dos nossos corações, porque foi dessa forma, Adão e Eva se humilhando aos pés do Pai, provando ao Pai que eles estavam verdadeiramente arrependidos dos pecados deles, do pecado deles, da transgressão, quando eles verdadeiramente do fundo da alma, do fundo do coração, eles mostraram para o Pai Yahu que eles estavam arrependidos. O Pai Yahu, com sua infinita misericórdia, porque o Pai, ele é bom, ele é o único bom, né? Que ele é Espírito, aleluia. Então o que é que acontece? Ele prometeu aos seus filhos queridos, amados, aos nossos pais, Adão e Eva, Hadam e Havá, transliterado, né, o nome deles. Então, prometeu que ele enviaria a sua palavra em 5 dias e meio. E nós sabemos, através do apóstolo Pedro Kefa, na carta dele, ele diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, que um dia para Yahu, um dia para o Pai, para Deus, para o Criador, é como 1000 anos. Então o Pai, ele também explica isso para Adão, né? Porque não são 5 dias e meio literais, que Adão pensou, já, Pai, tipo assim, tão rápido, o que é que eu preciso fazer? Já ficou desesperado. Aí o Pai fala para ele, meu filho, 5 dias e meio são 5.500 anos. Então ele fala que em 5.500 anos ele enviaria a palavra dele, que é o nosso Messias, o nosso Mashiach, Yahushua. Esse é o nome, acima de todo nome, acima nos céus e na terra. Yahushua, Yahu é a salvação. Yahusha, Yahu salva. Aleluia. Então, irmãos, o nosso mestre, Salvador e Redentor, ele veio no ano de 5.500, ok? E segundo o calendário de Enoque, nós estamos no ano de 5.997, aleluia! E, meu irmão, é só juntar as profecias todas da Bíblia e você olhar, abrir o olho e abrir os ouvidos para o que está acontecendo no mundo todo. Você vê que está tudo se cumprindo, não tem nada mais oculto, a verdade ela não está mais escondida, né? Na verdade são as pessoas que estão se escondendo da verdade, os covardes, os omissos, né? Pessoas que sentem
prazer no pecado, que querem continuar vivendo em um mundo corrupto, em um mundo mentiroso, falso, ok? Genocida, escravagista, racista, enfim. E aí o que é que acontece? As pessoas não têm coragem de examinar, de estudar o que a gente está falando, porque a verdade é que elas estão com medo, elas querem continuar vivendo nessa desgraça, porque este mundo está uma desgraça, sempre esteve, né? Só a gente vê toda a história e nosso povo, ele tá em toda a história, e nosso povo sofreu muito, né? Você vê lá que o povo de Á é o povo da profecia de Deuteronômio 28, que são as tribos africanas e as tribos indígenas. Então essas tribos são as tribos de Arushurum, Israel, as 12 tribos, ok? E a terra prometida é o Brasil. Aqui é a raiz de todas as coisas, ok? É aqui que nasceu o primeiro homem. É aqui que está o jardim, que todo mundo tá de olho, ok? E depois do dilúvio, né, a arca vai parar do lado de lá, do Oriente. E aí, o que é que acontece? Por isso que quando você lê a Antiga Aliança, você vê sempre o pai falando: eu prometi a terra prometida aos pais de vocês, que é o quê? Que é aqui, que é o Ocidente, que é as Américas, a África e a América. E aí o que é que acontece então dos filhos de Noé, que eles começam a povoar toda a terra. Então é de lá pra cá, eles começam a vir pra cá. Então vocês tendo esse entendimento, quando vocês lerem e meditarem nas Sagradas Escrituras, vocês vão começar a entender todos aqueles nomes de cidade estranha ali. A gente vai começar a codificar, como a gente já tem codificado, já tem encontrado os verdadeiros nomes das cidades. É só pegar as referências que eles dão, né? De animais, do clima, das flores. É só você buscar a origem das coisas. Ou seja, a resposta, irmão, a cura, a salvação e a libertação está na raiz. Então, quando você busca a origem, a etimologia das palavras, você encontra as respostas. O inimigo, a mentira, ele é o pai da mentira, né? A mentira, ela é inexistente. Ela não existe sem a verdade. Então, ele não podia apagar a verdade. Então, a Bíblia é a verdade, ok? Junto com alguns apócrifos. Então, a Bíblia é a verdade. A única verdade neste mundo caído é as Sagradas Escrituras. Então, se você eliminar a Bíblia, você está fadado ao fracasso, a ser condenado e perder a sua salvação. Então, é só pedir sabedoria ao Pai, que Ele te revele a toda a sabedoria, né? A palavra dEle, o entendimento da palavra dEle, que tudo, você vai ver que tudo tá ali, tá tudo ali, a verdade. Só que a gente tem que codificar, a gente tem que saber o significado daquilo ali, porque os senhores do mundo, os nossos inimigos, né, os principados e potestades, os dominadores do sistema mundial que está de trevas, eles se comunicam através de simbologias. Eles gostam de símbolos, de números, tal. Então tudo deles é codificado, tudo deles com coisas, né, vamos dizer assim, simbologia. Então eles botaram esses códigos na Bíblia e a gente tem que aprender a codificar. Entendeu, irmãos? Então, é isso. Essa é a base. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, do fundo do coração, se humilhar aos pés de Arro, provar de fato ao Pai que a gente se arrepende dos nossos pecados e que a gente quer de fato Ele nas nossas vidas, que a gente quer caminhar com Ele, que a gente quer viver a verdade, nada além da verdade, e que a gente está disposto a passar por toda e qualquer circunstância para viver o amor verdadeiro, para viver em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Criador e a sua palavra. Então nós temos que nos provar, a gente tem que provar, irmão. É daí que vem os eleitos de Yahweh,
Eleito é o que? Uma eleição, né? Muitos são chamados, porque ele falou para pregar a toda criatura, como ele diz lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele fala que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Então o Pai não quer que ninguém perca a salvação, ele quer que todos se arrependam. Só que a gente sabe, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ou seja, poucos são os que obedecem a palavra de Yahweh, poucos são os que obedecem a Yahushua, aos mandamentos, né, que Yahushua nos deu na nova aliança, que cumpre toda a lei, toda a Torá e os profetas. Então, irmãos, é isso, a gente tem que se arrepender do fundo do coração para a gente alcançar essa sabedoria, esse entendimento, e o Pai começar a revelar essas coisas. E a gente precisa estar unido em Yahushua, ok? Cuidado com os falsos profetas, eles estão espalhados, os antigos líderes religiosos que habitavam, que viviam nesses templos de pedra e ainda vivem nessas abadias, nessas basílicas, ok? Nessas empresas e denominações que tem CNPJ, que é Babilônia, sistema religioso, sistema político, financeiro, farmacêutico, alimentício, bélico. Todos eles agora estão na internet. Então a gente está cumprindo aquela profecia, né, de muitos e milhares de falsos profetas, mensageiros. Então vigiem, não deixe que ninguém roube a sua coroa, o entendimento que o Pai tem te dado e o que Ele tem testificado em seu coração, tá bom? Eu vou ter que encerrar esse vídeo agora, que vai cancelar aqui.